A paz do Senhor, irmãos. Amém. Amém? Amém. Irmãos, somos gratos ao Senhor nessa manhã. Estamos aqui para aprender mais uma porção da palavra de Deus. Eu fico feliz hoje pela presença do presbítero Djalma, evangelista Olavo, que estão nos honrando com a sua presença hoje. E eu espero em Deus que vocês possam sempre estar aqui conosco, nos ajudando, E o nosso objetivo, irmãos, era poder ter a escola aqui e no Souza, mas ainda nesse presente momento nós não temos condições, porque eu tendo um professor lá no Souza e tendo um professor aqui, o irmão Joaquim, no caso aqui sempre está nos ajudando, eu ficaria na revezo uma semana aqui e uma semana no Souza. Aí um professor no Souza, o irmão Djalma, o irmão Olavo, um domingo eu, um domingo ele, e aqui ou o irmão Joaquim, uma semana eu, ou outra semana o irmão Joaquim. Mas somos gratos a Deus pela vida de todos os irmãos, Eu oro a Deus também pela vida da Mandiva, que Deus tenha abençoado a vida dela e a vida do irmão Ares, que a recuperação dele está bem, e com alguns pontos positivos, à noite ele pode estar aqui conosco, Amém? Então, irmãos, vamos para a nossa lição. Durante esse trimestre, nós percorremos o livro de Ezequiel e aprendemos que, desde o chamado de Ezequiel, um homem que foi preparado para ser sacerdote e virou escravo, quando ele percebeu que tudo estava acabado para ele, foi na hora que Deus o chamou e o vocacionou para o ministério profético. E ele viu, durante esse período, ele trouxe uma mensagem de arrependimento, julgamento, juízo, destruição, e agora está trazendo uma palavra de restauração. O livro foi dividido em 3 partes, e nós estamos na terceira parte, que é do capítulo 40 ao capítulo 48 agora. Então, eu já aconselhei os irmãos desde a aula passada, que para nós entendermos a lição passada, a de hoje e a lição próxima, que é a lição de número 13, nós teríamos que estudar do capítulo 40 ao 48, porque não teria como o comentarista colocar todo o assunto do livro de Ezequiel, nas lições. E a lição de hoje, para muitas pessoas, para muitos cristãos, eles pensam que essa visão que ele teve do capítulo 47 de Ezequiel, muitos pregadores pensam que é um texto isolado. Não é. Nós vimos na lição passada que Ezequiel ele teve a visão de quê na semana passada? A lição na mão, eu só voltar a folha da lição que vocês vão ver. Ele teve a visão do templo e do milênio. Na lição passada nós aprendemos que o anjo ou o ser celestial, que há quem diga que seja um anjo e há quem diga que era o próprio Senhor Jesus, ele chamou Ezequiel e mediu o templo. Ezequiel entrou na casa, mede aqui, mediu ali, mediu muralha, mediu porta, mediu átrio, mediu o lugar do altar, mediu o local do sacrifício. E nós mostramos 3 templos na Bíblia. Nós mostramos na lição passada o templo que foi construído por Salomão, que a dimensão do templo que ele mediu era diferente. Mostramos também o templo que foi construído por Zorobabel, que as medidas também foram diferentes do templo. E o templo de Zorobabel foi reformado e ampliado por Herodes. Significa que ao mesmo tempo só foi reformado. E as medidas deram também diferente. E esse templo, irmãos, foi destruído no ano 70 da era cristã, quando o general Tito invadiu Jerusalém, destruiu a cidade, matou os judeus e os vendeu como escravos para o mundo inteiro. Qualquer nação do mundo poderia habitar ou governar em Jerusalém, menos o povo judeu. E eles ficaram espalhados pelo mundo, sendo perseguidos, sendo mortos,
Tal que nós podemos olhar aí, o Holocausto causado por Hitler, né? Onde 6 milhões de judeus foram mortos, viraram esterco, viraram sabão. Eles matavam os judeus, faziam sabão dos corpos e davam o sabão para os judeus tomar banho. Aí alguém desregando o corpo ali, achava um dente no meio do sabão. Às vezes era o dente do pai, ou o dente do vizinho, era o dente do filho, era do ídolo. Os judeus, quando eles iam tomar banho, colocavam eles dentro de contêiner fechado. Só tinha dia que era banho, mas tinha dia que saía gases e os matava. E os sobreviventes, no seu depoimento, eles disseram que quando saía água, eles louvavam ao Eterno. Eles adoravam a Deus porque estava saindo água, não era o dia da morte deles. Muitos poucos sobreviveram. E o Israel ficou assim, irmãos, por mais ou menos 1900 anos. Até o mês de novembro de 1947, onde Oswaldo Aranha, ele deu o voto ali como presidente da ONU, estava presidindo um brasileiro, ele deu o voto para Israel voltar a ser nação. E tal voto foi sancionado, e no dia 14 de maio de 1948, foi então dado uma ordem para que o povo de Israel voltasse para a nação de Israel. Ali estava se cumprindo profecias que o povo estava tendo a sua restauração nacional. É como nós falamos também da lição do Vale dos Ossos Secos: veio tendões, veio carne, veio nervo, mas faltou a pele. Aí veio a pele. A restauração nacional foi feita. Falta ainda a restauração espiritual. E na lição de hoje a gente está falando no período da restauração espiritual de Israel. A nossa lição, irmão, nós estamos falando de imerso no Espírito. Para entendermos agora, que eu já expliquei para os irmãos que esse capítulo não está deslocado dos demais, olha o versículo 1. Do final do capítulo 46, nós vamos ver que o anjo estava medindo o tempo, media ali, media aqui. E agora, ele fala, e depois disso, Ezequiel estava onde, irmãos? Onde é que Ezequiel estava? Último capítulo? Não, onde Ezequiel estava no capítulo 46? Estava dentro do... Templo. Só que ele estava dentro do templo, mas não estava dentro do rio. Estar dentro do templo é uma coisa, estar dentro do rio é outra coisa. Só que aquele ser celestial, os irmãos entenderem, olhem para mim, digamos que o templo esteja nessa posição. O ser celestial o chama, Ezequiel, sai por aquela porta. E ele saiu, e o ser celestial deu a volta com ele. Ele tinha observado que debaixo do umbral da porta nascia-se umas águas. Em alguma versão vai falar fonte de água, em outras umas águas, em algumas outras, Nova Almeida atualizada, vai falar uma fonte de água viva. É por isso que é bom os irmãos ter várias versões da Bíblia em casa, né, para trazer uma compreensão melhor, né? Aqui ele nascia no umbral da porta, na porta do templo, passava pelo altar e saía pela porta oriental, só que ele não seguiu o rio, ele deu uma volta por fora. Quando ele chegou lá, aquele filete de água já estava aparecendo um córregozinho. E o ser celestial que estava com ele mediu 1000 côvados. 1000 côvados é o que, irmãos? 1000 côvados é o que? 1000 côvados daria quanto? 1000 côvados dá 2.000. 500 metros. O anjo então mediu 500 metros. Olhou para Ezequiel. Vem cá, entra. E ele então, irmãos,
quando um ser celestial ou o Senhor Jesus manda você entrar, é bom obedecer. E ele então andou 500 metros, a água lhe dera os perus artelhos ou tornozelos. Tá bom, irmãos? Não. Tá muito bom demais aí. A maioria fica aí, irmãos. É bom demais, né? Eu vou trazer uma explicação literal. Eu vou explicar a visão, vou trazer a aplicação e depois trazer a interpretação. Porque muitos pregadores só trazem a aplicação e não trazem a visão. Então eu quero pedir aos irmãos paciência comigo hoje. Eu vou ser bem didático, né? Para nós entendermos qual é o significado. Aquele tempo que nós vimos lá foi só uma simbologia ou foi um tempo literal? Vai existir mesmo? Vai existir mesmo? Fala que sim, irmãos. Vai, eu estou batendo na minha cabeça para vocês me ajudar aqui. Você não vai provar? O milênio. Hã? Você não vai provar? Não vou mandar não, eu já provei semana passada. Né? O milênio vai existir ou é só figurado, como diz alguns? Vai existir. Vai existir? Vai. Se o templo vai existir, o milênio vai existir, o rio vai existir? Vai. Vai? Tem certeza disso? Vai. Tem. Tem? Me prova! Tá no texto aí, irmãos. Olha, esse rio é um rio literal. O templo vai ser construído. Jesus vai voltar com a igreja. O rio vai brotar no altar. No templo. Hã? O templo é para ser construído? O templo vai ser construído. Os judeus já tem deu de 66. Hã? Em Jerusalém. E nós vamos mostrar isso na Bíblia para os irmãos. Eu vou trazer a visão. Não pode ter construído para saber que Jesus está vindo. Não, mas eu acredito que vai ser construído só depois da tribulação, irmão. Ah, é? No período da tribulação. Eu não estou aqui e nem quero saber desse tempo. Eu quero saber dele quando eu voltar para reinar com Cristo nele. Nós vamos ver ele sim. Mas quando a água brotar, nós vamos chegar junto. Ah, tá. Nós estamos juntos, firme. Como diz o pessoal aí, nós vamos estar juntos, misturados com Jesus. Amém? Então, irmão, vamos trazer agora a aplicação literal. Para os irmãos entenderem o que é esse rio. Esse rio fala de uma água viva. Quando eu falo água viva, não é que esse negocinho que parece uma linha que queima a gente na praia, não. É águas vivas. Esse rio, ele vai nascer na porta do templo. No liminar da porta, no portal do templo. Esse rio vai nascer. Ele vai passar à direita do altar, vai sair pela porta oriental, certo? E quando chega ali que Ezequiel viu, o anjo mediu 500 metros. Lembra que a fonte de água era quantas fontes? Quantas fontes de água tinha, irmão? Olha para mim, irmãos. Quantas fontes de água tinha? 7. Uma. Uma fonte de água, irmãos. Eu estou ajudando os irmãos hoje ainda. Eu estou ajudando os irmãos. Como é que 7 é a fonte de Deus? Não. Vai ter uma fonte. Só que essa fonte, irmãos, da medida que ela vai andando, ela vai aumentando. A fonte é a mesma. Saiu uma fonte do liminar da porta, lá fora ele já viu um córregozinho. Mediu 500 metros. Deu para ele molhar o tornozelo. Mediu mais 500. Deu para ir aonde? No joelho. Mediu mais 500. Deu nos lombos. Ele fala cintura, né? Não, o lombos é mais ou menos aqui o meio da costa. Né? É onde, se você segurar alguém pelo meio, você tira a força da pessoa. No momento que os seus lombos está controlado pelo Espírito, você já não tem tanto domínio sobre você. Enquanto você está... Aí eu estou trazendo a aplicação. Deixa a explicação para depois, pastor. Deixa eu trazer primeiro a aplicação para os irmãos entenderem. E mediu mais 500 metros. Aí já deu aonde? Não tinha jeito mais não. É como... Quem já entrou nesse rio aqui, irmãos?
Você vai, rio, lagoa, você vai entrando, normal. Quando a água chega no joelho, é difícil você andar, mas você tem domínio sobre a parte superior. Chega no pescoço. Quando a água chega aqui nos seus lombos, você já fica até flutuando. Ou seja, a respiração até muda. Mas só que você não está nadando, você está andando. Aí a água vai subindo. Quando a água está chegando no seu pescoço, você corre e não consegue mais pôr o pé no chão, porque você começa a flutuar na água. Aí você dá mais um passo, o pessoal fala aí, ó, flor da água. Quando você dá mais um passo, aí você já não acha chão. Aí o que é? E o rio, água viva, irmão, significa um rio, não é uma lagoa. Já viu que o rio tem as corredeiras? A água viva, ela corre. Existem duas águas, a água viva e a água que dorme. A água que dorme, aquela que você olha para ela, está paradinha. A água viva é a água que está em movimento. Imagina você no rio, com água nos seus lombos, e aquelas ondas da água do rio vindo sobre você, você vai ficar flutuando. Mas dá mais um passo. Aí a corrente começa a te levar e não tem mais como você andar. Daqui a pouco eu trago a aplicação. Só que Ezequiel vê um rio. Mas ele mesmo fala que o rio vai para 2 lugares. Como se explica isso? Vamos para a Bíblia, irmãos? Vamos para a Bíblia? Alguém abre a Bíblia para mim? Em Zacarias, capítulo 14, versículo 18. Penúltimo livro do Antigo Testamento. Então nós entendemos que não foi só Ezequiel. Ezequiel viu o rio, Isaías viu o rio, Joel viu o rio. Qualquer? Ezequiel é Zacarias 14, versículo 18. Zacarias quanto? 14, versículo 18. Penúltimo livro do Antigo, 2 livros de Mateus. Eu vou ensinar esse irmão a cantar esse livro da Bíblia, mesmo que seja a última coisa que eu faço. Lê para nós. 18? 14. Não, 14, 18. 14, 18, é isso. E se a família dos egípcios não... Está em Zacarias 14, 18? É. Cadê? Zacarias. Estou achando meio estranho que o Roíxo, né? Eu vou ir lá, eu erro, irmãos. É na hora que eu estou estudando, eu faço umas... Vai bater, não. Vai bater. Esse é o outro. Não, fica tranquilo, isso é facinho de resolver. Valdão, fique nessa brincadeira aí para você ver, né? Oi, irmão, não é não, carinha, não, desculpa aí, é Isaías 35, 6. Isaías 35 vai falar que as águas, né? Elas vão arrebentarem no deserto. 35? Isso. 35, 6. Isso. Pode ler? Pode. Então o povo saltará como o céu, e a língua do mundo cantará de alegria, porque águas arrebatarão. Olha, água arrebatarão no deserto e ribeiros no ermo. Amém. Está falando que águas arrebentarão aonde? No deserto e ribeiro no ermo. Vamos voltar para Zacarias, irmãos? Vamos? Zacarias quanto? 14, 8. Zacarias. Às vezes a gente coloca um ponto no negócio e pensa que é um versículo, é só uma vírgula, a gente colocou, a gente fala no número errado. Lê para nós aí. Por favor. Zacarias 14. 8. Naquele dia também acontecerá que sairão de Jerusalém águas vivas. Parou. Naquele dia também acontecerá que correrão de Jerusalém água viva. Primeiro ponto, lembra que Ezequiel viu a fonte brotando em Jerusalém, num tempo, e ela vai correr, Isaías diz que vai correr para o deserto. Prossiga a leitura, irmã Samanta.
e metade delas para o mar, não, águas vivas, né? Aham. Metade delas para o mar oriental e metade delas para o mar ocidental. No Então ele se verão- divide. Prossiga. No verão e no inverno sucederá isto. Alguém tem uma Bíblia aí, Nova Almeida atualizada, ou que fala assim que mesmo na tempo da seca ele não parará de correr? Não? Tem não. Então, irmãos, é porque eu vou ter que trazer algumas versões diferentes. Que o que acontece? Os rios, geralmente, eles na sua cheia, eles transbordam e invadem o Rio Jordão, o Rio Nilo, todos os... A minha é João Ferreira de Almeida. Não, João Ferreira de Almeida são todas. Só que umas é corrigidas, outra atualizada, tem a Nova Almeida atualizada, tem a LH, LLDH, Já estou aqui. certo? João Ferreira de Almeida foi o que traduziu para o português. Então, irmãos, aqui está falando que esse rio vai dividir em duas partes. Uma parte para o mar oriental e a outra parte para o mar o quê? Ocidental. Que mares são esses? Um desses mares, irmãos, o rio nasce no altar, ele vai saindo, de repente ele faz isso, divide-se em dois. Há quem faz até um paralelo sobre esse rio, dizendo que lá no Éden tinha um rio que regava o jardim. E lá em Apocalipse 22, vai falar que no estado eterno, no novo céu e nova terra, vai ter também um rio da vida. E esse rio de Ezequiel, ele está periodicamente, entre os dois rios. Só que este rio de Ezequiel, irmãos, ele vai chegar ao seguinte, ele vai chegar e parte dele vai correr para o mar oriental. E o mar oriental, vamos estar falando aí do mar morto. O que é o mar morto? Quem vai me responder aí o que é o mar morto? Ele não tem vida, ele tem... Não tem vida? Muito bem. Ela me respondeu que o mar morto não tem vida. E eu quero perguntar, não tem vida por quê? Tem oxigênio dele, é sal puro. Sal puro? Não tem oxigênio. Não tem oxigênio? Tá? O mar morto, irmãos, os irmãos entendam que todo mundo aqui, eu creio que já foi na praia, já viu o mar. O mar morto, ele recebe esse nome, mas o mar morto, ele é um lago, certo? Ele tem, a sua extensão é 75 quilômetros, entenderam? Um laguinho, né? É um laguinho pequeno, 70, vai daqui em BH, certo? É um lago de 75 quilômetros. Os irmãos entenderem, eu vou trazer uma aplicação, igual eu falei para os irmãos, eu vou trazer a visão e depois vou trazer a aplicação e a interpretação. Isso eu estou falando na literalidade, o que vai acontecer, essa água vai correr. O mar morto tem vida? Eu pergunto de novo. Não, por quê? Porque, irmãos, as águas do mar que nós conhecemos, a salinização da água, eu creio que todo mundo aqui já experimentou, né? Que todo mundo que vai na praia tem a coriasa de... Nunca pôs, não? Clarinha, mas salgada. Você vou experimentar essa água, você põe nela sua boca até murcha na hora. De tão salgada que a água é. E também se uma pessoa tirar com a ferida na perna e tá no mar... Sara. Certo? Aí tem pessoas, irmãos, baianos principalmente gostam de fazer isso, né? Tem dois baianos bons aqui na sala, né? Eles gostam, às vezes, de pegar a água no mar. Eles gostam de pegar a água no mar e temperar, deixa a carne de um dia para o outro numa vasilha com água do mar e a carne fica temperada e fica uma delícia. Não sei se vocês já fizeram isso, mas lá na Bahia é comum as pessoas fazerem isso, né? Eu mesmo já comi esse tipo de carne. Eu vou trazer, então deixa na geladeira temperar a carne. Mas aí com o tempo vai perder o sabor, né, irmãos? Nisso, agora voltando à aplicação, a porcentagem de sal que existe nos oceanos que nós conhecemos é 3%. A porcentagem de sal que existe no Mar Morto, é 30%. A maior
riqueza mineral que existe no planeta Terra está no local do Mar Morto, conhecido também como Vale de Cetim, onde existia 2 cidades, na verdade eram 5, né, que nós falamos muito sobre 2, mas eram 5 cidades que habitavam aquela região, e essas 5 cidades foram destruídas quando um anjo destruiu um outro, tirou a família de um certo homem chamado Ló. Lembram quais cidades eram? E as outras 3? Sodoma e Gomorra, quer dizer, 2 cidades? As 5 cidades foram destruídas. Gomorra era 2. Nós falamos só das 2, né? Que o tempo dessa eu ia falar sobre as outras 3, né? Mas o tempo nós não temos tempo suficiente. Então, irmãos, esse vale, ele fica o nível do mar. Todo mundo sabe qual é o nível do mar, né? Nós estamos aqui em uma altitude de 1000 e poucos metros acima do nível do mar. O Mar Morto é ao contrário. Em vez de ele estar no nível do mar, ele está abaixo do nível do mar. Ele está abaixo do nível do mar, 396 metros abaixo do nível do mar. É como se fosse uma cratera lá no fundo da terra, e esse rio Jordão, ele desce para lá. Mar da Galileia. Quem aqui já viu falar do Mar da Galileia? O Mar da Galileia, irmãos, também não é um mar. Ele é um lago de 24 quilômetros de extensão. Nós conhecemos por o Mar da Galileia, a Bíblia chama ele de Mar da Galileia, devido à expansão de água que tem. E esse lago é tão violento devido à situação climática, que durante a noite tem ondas como se fosse no mar. A sua extensão é tão violenta. E a descida, irmãos, entendemos que o maior afluente do Mar Morto chama-se Rio Jordão. O Rio Jordão nasce lá nas Filipinas, nasce por 3 nascentes no Monte Hermon, que tem uma simbologia muito aplicativa ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ele desce, passa pelas Campinas, entra no estado de Israel, atravessa todo o estado de Israel e lá no fundo, no sul de Israel, ele deságua-se no Mar Morto. Entendemos que o Mar Morto, ele tem essas particularidades. Agora, a profundidade, não tem um espelho da água do Mar Morto? Da sua água para baixo, já foi provado que a profundidade do Mar Morto é de 900 a 1000 metros de profundidade. Lembrando que é a parte mais funda do planeta Terra. Algumas informações nós temos que passar para os irmãos, para que os irmãos entendam a literalidade da profecia. E agora essa água que Ezequiel viu sair, ele viu o rio saindo. E esse rio, irmãos, na leitura que nós vamos fazendo, por onde ele passar, ele vai levar o quê? Vida. Vamos ler alguns versículos novamente? Vamos voltar para Zacarias 14:8. E outro lado para mim, em Isaías, de novo, 35, versículos 6 e 7. 14, 8. Outro lado para mim, em Joel, versículo 3, 18. 14:8, Zacarias. 14, 8. Por favor. Naquele dia também acontecerá que correrão de Jerusalém águas vivas. Já falamos. Literalmente. O rio, irmãos, foi visto por profetas em épocas diferentes. É como se, não é eu escrever uma coisa aqui, e o irmão Joaquim está vendo eu escrever e fala, vou escrever igual o pastor Valbano falou. Não é o Djalma olhar lá, já que o pastor Valbano e o pastor Joaquim falou, vou escrever também. Aí vem lá o Olavo, já que o pastor Valbano, o pastor Joaquim e o pastor Djalma escreveu, eu vou escrever a mesma coisa. Não, irmãos, foi um tempo diferente. Por quê? Posso explicar? Porque o Espírito era o mesmo. Os homens eram homens diferentes em época diferente, mas o Espírito que trouxe a revelação era
O mesmo, aleluia. Prossiga a leitura. Metades dela para o mar oriental e metades dela até o mar ocidental. No mesmo estio e no inverno sucederá isso. Amém? Claro, quem abriu Zacarias, lê Isaías de novo para nós. Quanto? Isaías 35, versículos 6 e 7. Melhor. O Isaías não tem que voltar nele. Isaías 35. 35. Lê o 1 e 2 e o 6 e o 7. 35. 1 e 2 e o 6 e o 7. O deserto é lugar solitário. Se alegrarão disto, e o Eterno exultará e florescerá como a roça. Olha, o deserto e o lugar solitário se exultarão e se alegrarão e florescerá como as rosas. Prossiga. Abundantemente florescerá e também jubilará de alegria e cantará a glória do Líbano. Se lhe deu a excelência do Carmelo. Carmelo e Saron. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Só leu aí até o 2, né? É. Agora vai para mim para o 6. Então os coxos saltarão como servos e a língua dos mudos cantará, porque as águas arrebatarão no deserto. Olha, irmãos, olha. A língua do mundo cantará e o coxo saltará, porque águas arrebatarão aonde? No deserto. Prossiga aí, irmã Maria. Quanto? Agora o 7, né? É. E a terra seca se tornará em águas. Terra seca se tornará em Lagos. E a terra sedenta em nascentes de águas, habitações em que jaziam os chacais, haverá erva com canas e juncos. Irmãos, olha, para os irmãos entenderem. Primeiro ponto, Isaías viu o livro, o rio, não viu? Aí, Ezequiel também viu, não viu? E Joel viu? Joel viu o rio? Joel o quê? Joel, capítulo 1, versículo 1 e 2. Espera, Joel 1 não, Joel 3, versículo 18. Vai falar de uma fonte que sairá da casa do Senhor. Prossiga. Joel 3,18, né? Joel 3, 18. E naquele dia os montes destilarão mostos, e os outeiros manarão leite, e todos os ribeiros de Judá estarão cheios de águas. Por quê? Aí eu pergunto, por que o terão cheio de água? É o que eu falo, sempre uma pergunta, por quê? A resposta agora. E sairá uma fonte da casa do Senhor, e regerá o vale de Sitim. Vale de Sitim, onde eu falei que era essa cidade, irmãos? Quais cidades estavam lá? Sodoma e? Vale de Sitim é onde fica o mar? Vermelho. Morto. Mar morto. Apesar que futuramente, irmãos, essas águas, o Vale do Sitim, eu já falei para os irmãos que eles estão a profundidade de 396 metros abaixo do nível do mar. Só que ele recebe as águas que vêm do Rio Jordão e mais de alguns rios. A salinização desse lado, desse mar da Morto é tão grande, irmãos. Você está chegando no Mar Morto, irmãos. Às vezes nas fotos que nós vemos aí na internet, a gente vê umas árvores, né, lá perto do Mar Morto. Aí tem gente que fala, é as árvores do que Ezequiel viu, já está florescendo, alguma coisa está acontecendo, a profecia já se cumpriu. Não, irmãos, aquilo são tâmaras que foram plantadas. E não é perto, a foto parece perto, mas é quilômetros de distância do Mar Morto. No Mar Morto, irmão, não tem vida, não tem algas, não tem nem passarinho para beber daquela água, não tem nem formiga perto d'água. Os peixes que caem lá do Rio Jordão morrem instantaneamente. A salinização é tão grande, irmãos, que você vai entrar no Mar Morto, a gente não consegue mergulhar.
A gente não consegue afundar. Até menino pode brincar lá. A gente não anda sobre as águas como Pedro andou, não, né? Mas a água nossa não afunda mais que o joelho, não. Tem uns lugares que o pessoal preparou para batismo, tem gente que batiza no Mar Morto, né? Mas ali parece que é um tratamento na água, consegue-se fazer o batismo. Mas você quer fazer um mergulho, você tenta mergulhar, a água te joga para cima. A salinização é tão grande. Eu já falei que as riquezas de iodo, potássio ali é imensa, é de bilhões. É a maior riqueza do mundo. Está tudo lá? Tudo lá. Legal, é. Pode ir. Só conseguir entrar para pegar. Mas cair lá, morre. Não mostra, não vai afundar. Só ficar com a cara na água, lá só morre. Se uma gota d'água também te corta todo por dentro. Agora, irmãos, vamos trazer a aplicação desse rio literal. Trazemos a aplicação literal. Irmãos, eu até estou com as fotos aqui, depois eu mando para os irmãos entenderem, em particular dos irmãos, para os irmãos entenderem mais ou menos como é que é o Mar Morto. Esse rio, aqui está o templo de Jerusalém. A água vai sair. Vai correr para o Mar Morto. Por onde esse rio passar, ele vai chegar trazendo. Vai trazer o quê? O que o rio vai trazer, irmãos? O Mar Morto vai viver. Vai se tornar vivo depois. Calma, olha a profundidade que ele está do mar. 366 metros. 396. Toda a água que cai nele, que tem o Rio Jordão e mais alguns afluentes que desagam direto nele. As águas caem e evaporam automaticamente. É como se fosse alguém, irmãos. Vamos trazer uma ilustração espiritual. É a pessoa que recebe muito de Deus, mas não distribui com ninguém, irmãos. Recebi aqui 2 papéis, certo? Se eu ver que alguém aí começou a chorar sem lenço, eu posso destacar um papel aqui e dar para alguém, certo? É quando você recebe algo de Deus, você tem que compartilhar com seus irmãos que estão ao seu lado, seja a bênção espiritual, seja uma bênção ministerial, seja uma bênção familiar, pessoal ou financeira, compartilha. Deus, Ele nos deu tudo para que nós compartilhássemos um com outros. O Mar Morto, ele recebe muito, não dá nada para ninguém, o que é que acontece? Evapora, e ele mesmo fica sem nada. Aí este mar, irmãos, ele está nesse nível. Quando este rio chegar, a Bíblia diz que vai chegar vida. Só que antes do rio chegar no Mar Morto, ele vai traçar por onde? Pelo deserto. Deserto é lugar de sequidão. Irmãos, olha a alegria dos animais, que vê aquele mundaréu de coisa seca, de repente, aquele rio passando. Imagina comigo, a água passando, e logo que ela vai chegando, começa a brotar ali árvores, folha, peixe já começa a pular, e os pescadores ficando eufóricos, glória a Deus, temos alimento. E esse rio indo andando, só que quanto mais o rio vai, ele aumenta em expansão e profundidade. Chega-se no Mar Morto e por onde ele passar, as águas vão se tornando doces. A água que era uma água morta começa a ser uma água que está trazendo vida. E nas suas margens já começa ali, brota uma árvore aqui, bota outra lá, bota outra ali, brota outra lá e forma-se um oásis. E aquela profundidade, como a água teve vida, o rio vai fazer o quê? Aquela profundidade vai subindo, vai enchendo, vai crescendo. Depois que encheu o Mar Morto, aí o rio vai continuar pelo deserto e vai levar água lá para o Mar Vermelho, levando também vida para o Mar Vermelho. E o outro braço do rio? Lá de Zacarias 14:8. O outro braço do rio, irmãos, vai sair também de Jerusalém. Aqui o rio se divide em 2. Um vai para cá, o outro para cá. Ele já vai em direção ao Mar Mediterrâneo. Mar Mediterrâneo já é o oceano. Imagina agora, irmão Joaquim,
Eu não sei se vocês sabem, mas todos os oceanos são ligados pela água. Sabiam disso? Na Bahia nós temos ali o Atlântico, né? É o Atlântico mesmo que ali na Bahia, né? É o Atlântico, né? O Atlântico liga com o Índico, o Índico liga com o Ártico e o Ártico liga com o Mediterrâneo. Aí aquele outro braço do rio, irmãos, aqui vamos falar de bênção agora para Israel. Nesse período, Israel será o centro das atenções. Por quê? Pergunta por quê, irmãos? Porque todas as nações da terra, hoje nós queremos ir, sonhamos em Jerusalém como turista para conhecer a cidade, conhecer o lugar onde Jesus, né, andou. Mas naquele dia, irmão, nós teremos que ir ali para adorar aquele que está sentado sobre o trono. Nós teremos que ir ali, porque a água vai ser derramada sobre o sedento, e quando a água chegar no mar Mediterrâneo, vai chegar também trazendo vida. Lembra-se que no período da grande tribulação, a terra particularmente vai ser quase destruída. E quando esse rio chegar, a bênção que sair de Jerusalém vai estar chegando agora para todas as nações da terra. Isso, irmão, é a visão de Ezequiel. E ainda tem mais. Nesses períodos de dias, Jesus vai estar onde nesse período, irmãos? Onde Jesus vai estar nesse período, irmãos? A Bíblia fala que vai sair Jesus vai vir sobre o mundo dos Oliveira, vai sair uma água, né? Essa mesma água vai brotar. Ela vai fundir o Monte de Oliveira, mas a água vai brotar no altar de Deus. Onde é que Jesus vai estar, irmão, nesse período? Vai demorar 1000 anos para passar, irmãos. Jesus vai estar onde? Porque de Sião sairá Jesus vai estar em Jerusalém. E a igreja vai estar onde? Glória a Deus! Jesus vai estar na igreja, irmão, com a igreja em Jerusalém. Alguém lê para mim Isaías capítulo 2, versículo de 1 a 5. O que vai acontecer nessa época? Isaías capítulo 2, versículo 1 a 5. Visão que teve Isaías. Presta atenção, irmãos. Presta atenção. Aqui, ó. Só que essa visão aí é uma das poucas visões que Isaías teve antes de ter um encontro com Deus. Do capítulo 1 ao 6, ele era um profeta normal. Quando ele tem a visão de Deus no capítulo 6, ele então entende que ele também era pecador. Nessa época aí, Isaías se considerava um homem melhor que os outros. E eu olhava para alguém, ai da nação pecadora, ai do Djalma, ai do Olavo, ai da Diva, ai da Maria, ai do Joaquim, ele era desse jeito. Mas depois que ele viu lá em capítulo 6, ele falou, ai de quem? Ai de mim. Até então ele era um pouco arrogante, mas mesmo assim Deus usou ele. Lê para nós, mamãe. Filho de Amós, no tocante a Judá e a Jerusalém. E acontecerá nos últimos dias que se estabelecerá o monte da casa do Senhor no cume dos montes e se elevará por cima dos outeiros e correrão para ele todas as nações. Olha, irmãos, primeiro ponto. Nesse dia, não atrapalhando a leitura da irmã Maria, estamos trazendo a explicação para os irmãos. Nesse dia, as nações da terra subirão para Jerusalém, não é para conhecer, era para orar e para adorar Jesus, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Prossiga, irmã Maria. Virão muitos povos e dirão, vinde, subamos ao monte do Senhor, a casa de Deus de Jacó, para que nos ensine acerca dos seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei. De Sião sairá o quê? A lei. Que lei? De Jerusalém, a palavra do Senhor. Então quer dizer que vai ter um rei.
Se vai ter o rei de Sião, vai sair a lei para todo o mundo. Durante 1 milênio, todo ser vivente vai ter que ir em Jerusalém para chegar diante do Cordeiro e se prostrar e dizer o quê? Santo. Santo. Ele é santo, porque ele é o Cordeiro de Deus, ele vai reinar sobre toda a terra. Nesse período, o capiroto vai estar onde? Satanás vai estar onde? Preso por 1000 anos. E Jesus vai reinar sobre toda a terra. Essa foi a visão de Isaías. Prossiga aí, irmã Maria. E ele julgará entre as nações e repreenderá a muitos povos. Estes converterão as suas espadas em enxadões. Peraí. Então, eu não vou fazer, então não posso, né, Joaquim? Eu não posso ter uma quadrada na minha cintura, não? Naquele tempo não vou poder ter uma quadrada, não? Não vou ter um 762 para me proteger minha fazenda também, não? Não? Então, não, mas hoje pode, tá, irmão? Não pode no futuro, tá? Hoje pode, tá? Hoje, desde que a sua arma seja documentada e legalizada pela lei, você pode ter uma arma para se defender. Hoje, é naqueles dias. Então, a minha espada, você está transformada em quê? Em enxadões e arado. É isso que está escrito, irmã Maria? Converterão as suas espadas em enxadões. E suas lanças em foices. Em foices. Foices. Então quer dizer que a indústria vai ser praticamente... Para trabalhar, é só ferramenta de trabalho. Só ferramenta de trabalho. Pergunta por quê, irmãos? Porque durante o milênio vai ter 2 tipos de povo na terra. Qual povo? Aí o povo salva a igreja. Vai ter o povo em corpo glorificado, que é a igreja, que vai estar reinando com Cristo, e vai ter pessoas naturais. Negócio esquisito, né? Pergunta como, Djalma? Deu um nó na cabeça. Por quê? Por quê de quê? Primeiro ponto, irmãos, é o que eu falo. Vamos voltar agora um pouquinho. Lembra que Jesus veio buscar a igreja? Lembra? Falei isso para os irmãos? Expliquei para os irmãos? Falei? Quando Jesus buscou a igreja, alguém viu? Não, ninguém viu. Aí vai vir um camarada na terra que nós chamamos ele gentilmente de anticristo. Ele vai querer ser adorado como Deus. Esse templo, ele vai construir o templo lá em Jerusalém. Com 3 anos e meio, ele vai ter uma pampa tão grande que ele vai destruir a mesquita de Osmar e vai construir o templo que nós vimos. Entendeu? Quando for inaugurar o templo, 3 anos e meio, eu quero ser adorado como Deus. E ele terá poder de fazer sair até fogo do céu, tá? Aí os judeus vão renegá-lo. A Bíblia fala que ele vai pisar a cidade santa, vai afrontar os judeus e declarar agora uma guerra mundial. Se você não tiver a minha marca, você não compra, você não vende. E muitos morrerão. Aí eu falei da primeira batalha, falei até lá no Souza também, a primeira batalha de Armagedon. Ele vai reunir todas as nações para acabar com Israel da face da terra. Isso está no período de 7 anos e meio. E eu falei também que Jesus vai assentar no trono para julgar ali ovelhas à direita e bodes à esquerda. Isso não é para a igreja não, irmãos. A igreja vai estar com Cristo glorificada. Isso ali é o julgamento das nações. Julgamento esse de nações que lutaram contra Israel no período da grande tribulação e nações que lutaram a favor de Israel. E aí, como é que fica? As nações que lutaram contra serão os bodes, serão todo mundo exterminados. As nações que lutaram ao lado de Israel, isso, irmãos, não é para a igreja. Muitos pregadores pregavam, e nós aí há 30, 40, 50 anos atrás ouvimos pregador pregando isso. Vinde bendito do meu Pai, possuir por herança o reino de Deus que vos está preparado desde a fundação do mundo. Nós cansamos de pregar e ensinar isso que é para a igreja, né, irmãos? Mas nesse dia a igreja vai estar com ele. Isso é o julgamento das nações.
As nações que lutaram ao lado de Israel vão ter o privilégio de entrar no reino milenial com Cristo. Mas não estão salvos ainda não. Não, eles vão viver normal. Eles vão viver. Vai ter paz ali. Vai ter paz. A Bíblia diz em Isaías que o boi vai comer palha com o leão. A criança vai meter a mão na cobra e brincar com ela. Depois desamado pegarão no basilisco. Porque a ferocidade dos animais nessa época será também restaurada. No milênio vai ter a igreja glorificada e as nações que lutaram ao lado de Israel vão estar revivendo na terra. Na Isaías diz que as pessoas alcançarão a idade das árvores. Detalhe, mas as pessoas continuarão pecando. Certo? Mesmo Satanás preso, as pessoas ainda continuarão pecando. E agora vamos entrar na aplicação da palavra agora, irmãos. Lê para mim o versículo 13 da nossa lição aí. Versículo 11 da nossa lição. 11. Vai falar que os lamaçais e os charcos não sararão. Mas os seus charcos e os seus lamaceiros não sararão. Serão deixados para sal. Para sal. Significa que mesmo, trazendo a aplicação, mesmo depois do milênio, que as pessoas vão nascer e vão viver. Lá em Isaías está escrito que as pessoas alcançarão a idade das árvores. Ou seja, lembra daquela idadezinha que os caras viviam antes do dilúvio, irmão João? Você lembra? Uma idadezinha que os camaradas viviam antes do dilúvio? Os homens voltarão a ter aquela idade no milênio. Isso, os homens naturais, que procriarão, que terão filho, que vai nascer gente, que vai morrer gente. Jesus, ele vai estar com a igreja. A igreja não procriará, a igreja não terá filho, a igreja é o que é. No final, aí, irmãos, nós vamos entender, é que quando Satanás for solto, a inclinação do pessoal vendo Jesus reinar por 1000 anos, ainda vai unir todo mundo para destruir Jerusalém de novo. Aí que vai ser o fim. Agora deixa eu voltar para Ezequiel 47. Vamos trazer agora a aplicação, irmãos. Lembra que o anjo mediu 500.000 cobras e falou para ele: venha, entra. Vamos aplicar isso na nossa vida e na nossa igreja. Ezequiel quando? Ezequiel 47, é o texto da lição. Para nós entendermos, o anjo mediu aí 1000 côvados e falou com ele: venha. Ezequiel foi. A água lhe deu aonde? Vou voltar na hora que eu ia falar. Não ia fazer a aplicação sem explicar a visão. Até o presente momento, irmãos, eu expliquei a visão, o que ele viu, o que Isaías viu, Jeremias também viu, Joel viu, Daniel também viu. João também viu? Hã? João também viu, ué. João viu tudo isso e ainda viu coisas mais. Que João viu o estado eterno. João viu até o trono branco. Deus viu, João viu a criação de novos céus e nova terra. E Deus viu a igreja glorificada com o rei. Agora o anjo mede 500 metros, irmãos. Vamos aplicar na nossa vida que o Espírito de Deus, ele é simbolizado como água. E é água viva. João 7, versículo 37 e 39. Abra para mim aí, por favor, irmãos. João capítulo 7. Vamos trazer a aplicação. Vai à igreja hoje. Achou? Lê para nós, irmão João. 7, 37 ao 39. 7, 37, 39. Ah, 39. 37, 39. E nos últimos dias, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e chamou e falou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Olha, primeiro ponto. No último dia da festa, Jesus ficou em pé. Imagina Jesus subindo no certo palanque e gritando para a multidão: quem tem sede? Venha a mim. Beba. Prossiga o versículo. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água vivas correrão no seu ventre. Espera aí, que negócio é esse? Ezequiel tem lá a visão do rio de água viva. Agora Jesus vem e fala: quem crê em mim? Espera aí, agora calma, pastor, calma. Nós cremos. Nós cremos ou acreditamos? É diferente. Creio e acredito.
senão nós falamos que cremos e estamos enganando nós mesmos. Porque tem dia, irmão, que eu falo que eu creio e estou duvidando. Tem dia que eu estou diante da situação que eu estou desesperando. Quem crê não desespera não, irmão. Quem crê confia. Aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, fonte de água viva, sai de onde? Correrão o seu vento. Peraí, então. Se naquela água que Ezequiel viu, ele ia por onde passava, a água levava, Sim. por onde eu passo, eu estou levando vida, irmãos. Estou levando vida. Por onde eu estou passando, por onde Jesus me manda, pessoas estão mudando de vida. Uma raiz numa terra seca, se eu passei, ela vai brotar? Quando eu estou falando isso, eu estou falando para todos nós. Se nós somos uma fonte, se o rio está saindo de nós, então no momento que eu faço uma visita para a Mandiva ali, a Mandiva recebe uma paz na hora que eu chego na casa dela. Eu dou um abraço no Monte Jão, o Monte Jão é confortável pelo meu abraço, está saindo vida de mim. Eu dou um abraço no irmão Lavo, eu dou a paz do Senhor para o irmão, aquele irmão se sente abençoado. Eu estou crendo? Falar é fácil, irmãos. Estou falando para crente. A gente falar que é crente é fácil. Falar que serve a Deus é bonito. Porque é muito mais fácil falar que serve a Deus do que falar que serve o diabo. Se alguém falar que serve o diabo, todo mundo já... todo mundo já serve a Deus. Nós estamos crendo, irmãos. Jesus falou isso porque o Espírito Santo ainda não tinha sido derramado. Olha a sequência aí. E isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, porque por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então o Espírito Santo não tinha sido derramado, mas logo depois, 50 dias depois dele morrer, o Espírito foi derramado. Então agora eu tenho essa fonte dentro de mim. João 4, versículo 10. João 4, 10. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu colherás o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pediria, e ele te daria água viva. Então é o seguinte, a senhora acredita em Irmã Maria? A senhora sabe quem é que pediu a senhora de beber? Sabe quem pediu a senhora de beber, irmã Samanta? Foi Jesus? O senhor sabe quem pediu o senhor de beber, irmão João? Foi Jesus? Não, foi nós mesmos. Quem pediu a senhora de beber? Isso. Foi Jesus. O senhor sabe quem é Jesus? Então ele está dizendo para assim, igreja, se você soubesse quem é que te pede de beber, aleluia, tu lhe pediria, eu lhe daria a fonte de água viva. Jesus quer dar, irmãos. Aleluia. É nós que não estamos pedindo mais. Nós nos contentamos quando andamos os primeiros 500 metros, molhamos nossos artérios ou tornozelos. Ser imerso nas águas do Espírito não fala de intimidade e de profundidade. Aleluia. Jesus, ele quer dar mais. Peraí, eu aceitei Jesus como meu Salvador, recebi o batismo do Espírito Santo, tá bom demais. Irmãos, tem crente, não estou falando que está errado não, irmãos. Tem crente que até hoje só prega, não tão errado, entendo, o crente não está errado, que prega assim, eu também prego assim. Tem crente que só sabe falar, Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Não quer crescer. Aprendeu a falar isso? Está bom demais. Jesus tem mais para você, irmãos. Você molhou artérios. É quando você aceitou Jesus como Salvador e recebeu o batismo com o Espírito Santo. Está bom demais. Apesar que hoje em dia nem batismo com o Espírito Santo o pessoal está buscando mais.
nós buscamos? Molhou o pé, só a sola do pé e tá a mão. Quando você recebe o batismo com o Espírito Santo, aí Jesus quer te dar algo mais. Pergunta o quê? A Bíblia vai falar para você, vai ter que ser desenvolvido na sua vida. Eu estou falando aqui para crente, tanto os presenciais e os que estão online. Você tem que desenvolver na sua vida o fruto do Espírito. Pastor, o que é o fruto do Espírito? Vamos ler, irmãos. Vamos ler. Gálatas. Fruto do Espírito é Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor. Pergunto: você ama? Não precisa responder para mim, irmãos. Fruto do Espírito é gozo. Gozo é traduzido também como alegria. Você tem alegria do Espírito na sua vida? Tem? Bom, glória a Deus. Fruto do Espírito é paz. Você tem paz na sua vida? Fruto do Espírito é longanimidade. Você é longânimo. Fruto do Espírito é benignidade. Você tem benignidade. Fruto do Espírito é bondade. Você tem bondade. Fruto do Espírito é mansidão, fé e domínio próprio. Você tem? O anjo está gritando: vem, Djalma! Vem, diva! Vem, Olavo, eu tenho mais para te dar. Nós paramos ali, tá bom. Em vez de amar, nós procuramos prejudicar. Em vez de ser longânimo, eu quero a coisa do meu jeito. Renúncia! Aquele que quer vir após mim, faz o que quer e está tudo bem. É assim que está escrito? Negue-se a si mesmo. É fácil? Eu tenho que pedir. Jesus fala: vem, Maria! Mas a Maria tem que ir. Se a Maria ficar parada, ela vai ficar só com o pé molhado. Aí vem agora, mediu mais 1000 côvados e gritou: venha! É para ir? Então eu vou. Aí eu começo a perder. No momento em que a água passou do meu joelho, eu não vou andar mais com facilidade. Já andou dentro da água com facilidade depois que a água passou no joelho? Alguém consegue andar? Aí a água vem para a cintura. Com a cintura, os seus pés já devagar. Porque a água já está controlando os seus membros inferiores. Aí vai falar: você agora está imerso, não submerso no Espírito. Ou seja, você está dentro, mas Ele está dentro de você. Então, para mim fazer essa aplicação na minha vida, eu tenho que perguntar: quanto eu tenho do Espírito dentro de mim? Às vezes eu estou cheio, glória! Você está cheio, mas quanto de você o Espírito tem? Eu falar que eu estou cheio é uma coisa, o Espírito está cheio de mim é outra coisa. O que é o Espírito cheio de mim, irmãos? É quando, se você chegar a um ponto, irmãos, você vai poder falar igual o apóstolo Paulo: não mais vivo eu, é Cristo que vive em mim, então eu tenho que estar morto. Eu tenho que permitir, irmãos. Aí o Espírito mede mais 1000 côvados. Já, vem cá. Vem cá, já.
problema de coluna? Resposta para mim. Muito boa, né? Se eu pegar ele aqui, não vai atrapalhar. E o Espírito, a água me deu pelos lombos. Lombos. Só dá um jeito já. Sai. Ser dominado pelo Espírito. E no momento, o Espírito, ó, te levanta. No momento, irmão, que o Espírito Santo está nos nossos lombos, significa que eu não tenho mais força, eu estou dominado. Todo mundo sai. Então você não faz mais aquilo que você quer, mas você faz aquilo que o Espírito quer na sua vida. Glória a Deus. Aleluia. Ser cheio é uma coisa, Aleluia. mas também tem que ser controlado pelo Espírito, irmãos. Ser cheio é você vem, você chega, clama e Jesus dá. Você dá, meu bijão? Aleluia. Porque o que você pede, Ele dá. O que você precisa, Ele te oferece. Só que às vezes eu estou cheio agora na hora do culto, irmão, eu estou cheio aqui agora. Mas estou sendo dominado? Estou sendo dominado pelo Espírito? O Espírito vem, mas eu clamei, ele vem. Tem gente que sai da igreja marchando igual um general e aí se encontrar com o diabo no meio do caminho, o diabo está lascado. Tem dia, irmãos, que nós saímos da igreja e o diabo nos vê sair queimando. Você está doido? Aquilo ali não, está cheio. Aí eu vou dormir, irmãos, e no outro dia o meu vaso está furado, eu levanto vazio. Já aconteceu isso com você? Não, comigo já aconteceu, irmão. Você quer só comigo? Que no dia eu estou até. Se eu pego, se eu gosto dele na minha frente hoje, caça um diabo, estou até canto para me dar uns tabefes nele e mandei ele para o quintos. Mas tem dia que eu estou misericórdia, Jesus. Não permite que pareça o demônio, Deus me guarda. É só comigo que acontece isso ou com vocês também? Porque já aconteceu isso comigo. É seguinte, que eu fiquei cheio. Mas o Espírito não pôde ficar, irmãos, porque ele não achou espaço em mim. Ele não deixou, eu não deixei ele ficar. Você lembra-se, entenda-se que você ser cheio, o que você tem do Espírito é importante. Mas o importante é também o que o Espírito tem de você. Lembra que Jesus falou? Que aquele que quer em mim farão as obras que eu faço, farão ainda maior do que eles? Tem um negócio errado. Por que as obras que Jesus fez, às vezes, não estão sendo feitas, irmãos? Será que está faltando Espírito em nós ou está faltando nós no Espírito? Acho que é nós no Espírito. Porque o Espírito, nós pedimos, Jesus, me capacita, o Espírito vem, pum, te capacita. Só que em vez, irmão, nós segurar. Não tem nada a ver com o assunto, mas lembra de Jacó? Lembra de Jacó? Quem lembra de Jacó, irmãos? Jacó é um cara trapaceiro, conhecido pela história como um cara enganador, trapaceiro, enganou o próprio irmão, fugiu, um cara todo atrapalhado. Só que ele vai dormir, irmão, no meio do deserto, pega uma pedra, para quem gosta de pescar. Por que ele pegou a pedra? Porque a pedra era quente, irmãos. A pedra com o calor do céu, para quem gosta de pescar, à noite aí, né? A gente sabe que a pedra fica quente até de madrugada. E o frio vem, a areia esfriava, mas a pedra permaneceu quente. Não deitei em cima de pedra, não é fácil não. A gente sai doendo. Mas Jacó escolheu uma pedra. Mas Deus viu que lá no fundo Jacó precisava de uma mudança. Aí Deus vem falar com ele através do sonho, irmãos. Jacó, eu quero mudar a sua vida. Aí Jacó teve a visão, olha, em uma escada que dava da terra até o céu. Deus estava lá em cima sentado, o anjo subia cantando, descia cantando, subia cantando, e Jacó viu. Aí Deus fala com Jacó, olha aqui Jacó, eu sou o Deus de Abraão, seu avô, rapaz. Eu sou o Deus do seu pai Jacó, né? E o que eu prometi para Abraão está fechado contigo. Resolveu o problema de Jacó? Resolveu? Jacó virou um cara religioso, irmãos. E a religiosidade não salva ninguém, irmãos. Não salva, mata. A pessoa religiosa, em vez dela crescer, ela atrapalha os outros crescer. Jacó foi para lá, arrumou um maior problema com o sogro, sai fugido, o sogro vem atrás para matar ele. Aí Deus fala para ele, não mata não, porque eu escolhi ele.
acabamos, então ouviu a voz e falou aqui, ó, se não fosse seu Deus que tivesse me falado no sonho, você tinha morrido. Mas como seu Deus me proibiu, eu não vou nem tocar você. Jacó volta para a terra, irmãos, e continuou como? Trapalhado. Tão trapalhado que no dia que Deus chamou ele para fazer um negócio bem feito, ele não quis. Só que na caminho, irmãos, Deus encontra com Jacó lá no Val de Jaboque. Agora eu quero ver se você tem resistência mesmo. Imagina, irmão Djalma, o senhor de madrugada topa aí com um ladrão. A espada, irmãos, era a arma mais perigosa que existia naquela época. Digamos que eu topa com um ladrão aí com uma Glock automática na mão e fala, vou te acabar com a raça, o que o senhor faria? De madrugada, sozinho, e um ladrão com a arma em punho indo em direção do senhor. Pedir proteção divina, pediu socorro. Não ia dar tempo. Não ia dar tempo. O que o senhor fazia, irmão Joaquim? Correr como de uma arma de fogo. Tem outro jeito, não? A única chance que você tem, irmãos, você sabe que o cara fala o que vai te matar. O cara vai te matar. A única chance que você tem é tentar pegar o cara antes que ele dispare a arma. O anjo aparece com a espada na mão, irmãos, e dá-lhe espada, e Jacó cai fora e desvia daqui, dá pancada ali, toma um, dá dois. Foi briga. E o anjo querendo matar Jacó mesmo. Querendo matar o ladrão, às vezes o ladrão vai estar querendo atirar de você, deu um tiro, você escapuliu, a bala passou raspando, em vez de você correr para trás, você foi para cima do ladrão, que pode não ser o ladrão, pode ser o seu Deus querendo mudar a sua sorte. Quando Jacó viu, mas peraí, eu estou suando, eu estou todo molhado de suor, e o anjo não tinha uma gota sequer de suor. Jacó já estava, e o cara, sem nem molhar, falou, só tem um jeito, é Deus. Ele lembrou do Deus que ele viu lá na escada. Deus às vezes ele quer te lembrar de quando ele apareceu para você a primeira vez. Eu não estou querendo te ferir, Djalma, não estou querendo te fazer passar por provação não, Joaquim, eu quero que você me abrace e me segura perto de você. Isso é intimidade com o Espírito Santo de Deus, irmãos. Isso é ser cheio, isso está transbordando. Glória a Deus. Eu vou ser uma fonte transbordante, mas eu tenho que permitir que o Espírito flua através de mim. Aí, irmãos, quando Jacó viu que não tinha jeito, a única coisa que ele fez, vem cá, irmã Samanta. Irmã Samanta eu posso segurar, minha esposa. Linda, maravilhosa, não mereço não, mas Jesus é misericordioso. Quando Jacó viu que não tinha jeito, eu não sei como, se ele apresentou um armeloque no anjo, doeu? Segurou o anjo, ou se deu um mata-leão no anjo, eu só sei que ele segurou o anjo. Fazer parte, né, dessa sorte todo dia, né? Só que a mão do anjo ficou solta. A espada ficou solta na mão do anjo. O anjo vai ferir ele aonde? Na articulação da sua coxa. Uns diz que foi aqui, outros diz que foi aqui. Pode ferir. Perdeu a força. Aí Jacó Feriu Jacó, mas ele continuou seguro. Está sangrando, mas eu seguro. Está me matando, mas não vou soltar. Quando me abençoar, não te soltarei. Não te solta. O dia vem clareando, aí o anjo brada para ele: me solta! Pede me soltar? Me solta. Não! Eu não te soltarei. Se tu não me abençoar, Deus quer que você agarre ele e segura. Glória a Deus. Aleluia. Pergunta para mim qual é o meu nome. Qual o seu nome? Meu nome, aí ele lascou. Ele sabia que o nome dele era enganador. Em épocas atrás ele tinha falado do pai dele que o nome dele era Esaú. Deus quer saber quem você realmente é, irmãos. Deus está perguntando quem que você é, Djalma. E às vezes eu quero falar para Deus uma coisa que eu não sou. Deus, eu sou teu servo. Deus, desde quando? Quem você é, Joaquim?
Deus quer que você fale assim: eu sou um pecador que preciso do teu perdão, Amém. preciso da tua graça, da tua misericórdia. Eu já errei falando para meu pai que não era eu enganei meu sogro por 7 vezes, mas eu estou te segurando, Deus, eu não te solto. Sou caráter de misericórdia. Aleluia. Aí o anjo fala: então qual é o seu nome? Jacó. Primeira coisa, reconheça quem você é para Deus. Deus, você não vai pegar Deus de surpresa. Ele sabe que você errou, Ele sabe que você pecou, Ele sabe o que você pensou. Você nunca vai pegar Deus de surpresa, Ele já sabe. É verdade. Ele quer que você reconheça quem você é. Agora, Jacó é o teu nome? Aí sai uma teofonia, irmãos. Sai o anjo e entra Jesus e fala: olha, não será mais teu nome Jacó, será Israel, porque como homem você lutou com Deus e prevaleceu. Glória a Deus. Aleluia. Não tem nada a ver com a lição não, mas eu acho que foi bem essa explicação. Aleluia, Jesus. Irmãos, Deus, Ele quer lutar conosco, irmãos. Não é para nos jogar no chão e sapatear e dançar um pagode de cima, como muita gente pensa, não. Deus quer que você luta com Ele. E você tem que prevalecer. Primeiro é reconhecer quem você é. Aí eu sou o pastor, peraí. Quem é que eu sou? Eu sou apenas um pó e cinza. Eu não sou nada mais do que isso, não, irmãos, entendam isso. Você tem que entender que você não é nada. Deus tem muito a te oferecer, mas você tem que entender que você é dependente dEle. Serve para mim, serve para todos nós, presenciais ou online. Nós precisamos de Deus, somos dependentes dEle. Agora, irmãos, lembra que eu falei lá da pessoa que tem preguiça de ler? Preguiça de crescer? Deus nos capacitou para crescer. Abre para nós Hebreus 5, irmãos. Hebreus 5, versículo 11, 12. Nós precisamos, irmãos. Se muito temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos tivestes negligentes para ouvir, porque devemos já ser mestres, pelo tempo ainda necessitais de que, se vós torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus, das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Posso ler também, mas vou ler parafraseando aqui. Isso, irmãos, foi o apóstolo que escreveu a carta dos Hebreus, ensinando aos Hebreus. Ele diz para eles: olha, de qual modo muitos temos que dizer, certo? De difícil interpretação, porque tem coisa, irmãos, que é o Senhor que revela, você tem que estudar, certo? Porquanto vós fizesse negligente. O que é uma pessoa negligente? Uma pessoa preguiçosa. Não quiseram aprender, não quiseram estudar. E o apóstolo fala: olha, é na hora de vocês já ser mestres. É na hora de vocês estar aqui ensinando. É na hora de vocês estar pastoreando a igreja. Mas vocês foram preguiçosos, não foram negligentes para ouvir. Porque devendo já serem mestres, serem ensinadores da palavra de Deus, pelo tempo que ainda necessitais de que vos torneis a ensinar, a qual seja os primeiros rudimentos da palavra de Deus. Irmãos, quando eu era novo, eu não fui negligente. Eu busquei aprender, pedi graça a Deus. O Senhor me fez aprender. Eu não sei muito não, mas estou aprendendo ainda. E vós, às vezes, feito tal quais que necessitais de leite. Quem é que bebe leite, irmão? Eu bebo. É beber. Tem muito crente, irmãos, que é 30, 20, 40, 50 anos de crente e ainda é um bebê na fé, irmãos. Porque não cresceu, foram negligentes. O apóstolo Paulo querendo dar um alimento sólido. Por que eu estou falando apóstolo Paulo? Porque eu já tive uma Bíblia nos anos 70 que falava que o apóstolo Paulo é o escritor de Hebreus. Depois eles mudaram e não fizeram mais a edição de Paulo como Hebreus. Mas pela linhagem do pensamento,
eu, Valgone, afirmo, eu, Valgone, que essa carta foi dita por Paulo e escrita por Lucas, porque há coerência nas palavras dos dois aqui. Então eu ainda falo que é o apóstolo Paulo que escreveu. Aí fala que, olha, vós necessitai de leite e não de sólido mantimento, porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Nós devemos crescer, irmãos. Nós temos que aprender, temos que crescer. Nós temos que crescer na... Jesus, ele crescia na graça e no... Oséias escreveu dizendo, meu povo perece porque não conhece. Aí diz, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Cada dia que passa, irmão, eu tenho que conhecer um pouquinho mais de Deus. E Deus é o maior interessado em se revelar a mim. Então, nós vamos entrar no rio. Lembra que Ezequiel estava no templo e não estava no rio. Às vezes eu estou no templo. Quando eu falo do templo aqui, estou falando das 4 paredes. Não falou igreja, falou templo. E eu estou dentro do templo, mas não estou dentro do rio. Às vezes é necessário que eu saia do templo para que eu possa enxergar o rio. Não é para ninguém desviar não, tá, irmãos? O sair do templo aqui é eu tomar atitude em relação ao templo. Então, meus queridos, a hora está mandando falar. Se o anjo mediu 500 metros, Djalma, vem! O senhor vai entrar os 500 metros? A água vai dar onde? Hã? Mandou 500 metros, vem, a água deu até onde? Isso, irmão, está falando de relacionamento. Então, Deus, ele quer se revelar ao Valgone, Deus quer se mostrar ao Valgone, Deus quer se revelar ao Djalma, ao Olavo, à Diva, a Maria, ao Joaquim, a Samanta, certo? Salmo 25, versículo 14. Alguém tem a versão atualizada aí? Vai falar intimidade do Senhor é para aqueles que o temem? Salmo 25, versículo 14. Isso. A sua fala o quê? O segredo do Senhor é para os que temem. Segredo. Alguém fala intimidade aí? Olha aí, a sua fala o quê, mano? É qual? Salmo? 25, versículo 14. A minha é corrigida. Então eu vou falar segredo também. Eu também faço segredo. Segredo. A do senhor, meu lá, o senhor abriu aí? Fala segredo ou fala intimidade? Segredo. Segredo. Mas uma versão atualizada diz assim, irmãos: a intimidade do Senhor é para aqueles que o buscam ou temem, e Ele o fará saber o seu conselho. Segredo também. Então, irmãos, eu vou dar um jeito de trazer uma Bíblia de outra versão e aconselho os irmãos: compra, tem Bíblia barata aí, irmão, de R$5, R$10, vocês compram a Bíblia, compra a versão diferente, que às vezes você estudar a Bíblia, e mais uma vez, irmãos, esse ano que vai iniciar, eu estou desafiando a igreja para todos nós ler a Bíblia durante esse ano. Eu falei que é uma Samanta que esse ano eu vou ler diferente, eu vou ler igual eu li em 95, eu li a Bíblia de joelho em 95, eu li ela em 3 meses e meio. Não vou falar que vou ler ela em 3 meses e meio, mas esse ano eu vou ler ela de joelho, certo? Convido os irmãos a esse ano que puderem, vamos estudar a Bíblia, vamos conhecer um pouco mais de Deus. E quando a Bíblia fala de intimidade, irmãos, é segredo. Segredo, irmãos, é aquilo que Deus quer revelar. Só que Deus vai revelar para aqueles que têm intimidade com Ele. Eu não vou contar um segredo meu com uma pessoa qualquer aí na rua, mas eu posso chegar no irmão Joaquim e contar um segredo meu com o irmão Joaquim, porque conheço Joaquim, confio nele. Eu posso chegar no Djalma e contar um segredo com o Djalma, porque eu confio no Djalma. Agora Deus quer revelar coisas grandes. Aleluia. O que Deus falou para Jeremias? Clama e eu vou anunciar te responder. E vou te anunciar coisas grandes e firmes que você não sabe. Agora, irmãos, voltando para o texto da nossa lição, vai dizer que por onde esse rio passar, olha o versículo 12,
e junto ao ribeiro, à sua margem, de uma e de outra banda, subirá toda a sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairão as suas folhas. Por que folha de árvore cai, irmão? Por que a folha de árvore cai? Nós falamos porque chegou o outono, não é isso? Não, ela cai porque não tem água suficiente para ela manter as folhas verdes. Então, no momento, lembra lá do Salmo 1, bem-aventurado o varão, será como a árvore plantada à margem de corrente de água, cujas folhagens não os murcham. Tem água, a folha não vai amarelar, não vai cair. Mas aqui vai falar que, olha, seu fruto para se comer, e as suas folhas não cairá, nem perecerá o seu fruto nos seus meses, produzirá novos frutos. Todo mês a árvore está produzindo fruto, porque as suas águas saem do santuário, e seus frutos servirá de alimento, e as suas folhas para remédio. Então, irmãos, que as minhas palavras, no momento que eu sou imerso nesse rio, que eu... Essas foi a oliveira? Árvores, a Bíblia não fala qual tipo de árvore, mas provavelmente serão tâmaras, certo? Folha para remédio, ou seja, no milênio, Jesus reinando, aí, irmãos, as pessoas vão viver, vão nascer e vão ter doença normal. Mas no momento que essas águas vão passar, vai chegar no mar Mediterrâneo, vai transformar a água no mar Mediterrâneo. Automaticamente, ao redor do mar Mediterrâneo, vai nascer árvores. Vai chegar no Pacífico, o que vai acontecer com o Pacífico? Árvore. Isso é bênção para todas as nações, não é só para Israel, não. Quando chegar ali aqui no Brasil, o rio São Francisco deságua nesse rio, no mar, não deságua? Essas águas vão adentrar o rio São Francisco, vão fazer o que com ele? Trazer vida. Aí daqui a pouco o rio Paraopeba deságua no São Francisco, a água vai adentrar o rio Paraopeba e trazer todas as fontes, todas as águas deram árvores, darão fruto, darão peixe, e será fruto para alimento e as folhas para remédio. Agora, esse rio está fluindo de mim? Eu estou sendo fluído pelo Espírito? Irmãos, deixa o Espírito fluir. Vamos deixar o Espírito fluir, irmãos? Vamos deixar o Espírito fluir através de nós? Vamos deixar o Senhor falar através de nós? Vamos cada dia mais estar ligado no Senhor. Isso, irmãos, é para todos, não é só para pastor, não é só para presbítero, não é só para diácono, é para a igreja do Senhor. O Espírito derramado a todos. O fruto do Espírito, mais a Clara tem conversado muito sobre o fruto do Espírito: mansidão, domínio próprio, que de vez em quando ela confessa para mim que tem vontade de pegar umas coleguinhas de aula e sacudir. Eu falo que ela calma, deixa Jesus aparecer, certo? Porque nós como homem, tem dia que dá vontade de pegar alguém, aí Jesus fala, pergunta aí, quem é que está aparecendo? É eu ou é tu? Tu falou que você está morto, Valdônio, e como é que você está querendo fazer a coisa do seu jeito? Aí eu tenho que recuar e falar, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Amém? Irmão, não é fácil, não é fácil. Mas nós temos que às vezes abrir mão, não, às vezes não, sempre abrir mão no nosso direito, para que o mundo possa ver Cristo em nós. Isso, irmão, é domínio próprio. É eu querer pegar alguém e chegar à pessoa com amor, e estender a mão e dar um abraço. Isto vai provar que eu sou discípulo de Jesus, porque ele sendo açoitado, irmã Maria, carregando uma cruz, olha, ele tinha todo o poder, falar, pai, acaba com todo mundo, e acabava. Aí ele, pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Então, irmãos, nós viemos ter características de Cristo em nossa vida através do rio do Espírito. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Irmão Joaquim, faz o termo para nós.